Sou o padre Melito Dornelas, pároco da paróquia São João 23, Governador Valadares, Bacia do Rio Doce, Minas Gerais. Hoje, 2 de outubro de 2020, é dia do nascimento de Mahatma Gandhi. Ele nasce nesse dia, no ano de 1869. É de Mahatma Gandhi que veio um pensamento muito forte sobre os 7 pecados do mundo moderno, que eu quero compartilhar com você para iniciar a nossa reflexão. Ele diz assim: a humanidade está fundamentada, está baseada, está construída sobre 7 pecados capitais como fundamentos que vão levar a humanidade à ruína. Dizia ele, ou nós destruamos esta humanidade nesse contexto, ele falava do mundo moderno, dessa modernidade, ou nós destruamos esses 7 pecados na sua raiz, ou a humanidade não terá futuro. Então dizia ele, primeiro pecado capital dos tempos modernos, riqueza sem trabalho. Segundo pecado capital dos tempos modernos, comércio sem ética. Terceiro pecado capital dos tempos modernos, prazer sem escrúpulo. Quarto pecado capital dos tempos modernos, ciência sem humanidade. Quinto pecado capital dos tempos modernos, conhecimento sem sabedoria. Sexto pecado capital dos tempos modernos, religião sem sacrifício. E o sétimo e último pecado capital dos tempos modernos, segundo Mahatma Gandhi, é política sem idealismo. Baseado nestes 7 pecados capitais, nós podemos dizer que nós estamos agora colhendo os frutos amargos desses 7 pecados capitais, que foram criando raiz. Capital é caput, cabeça, são a cabeça de todos os outros pecados. Então, raiz também de todos os outros pecados, né? Por isso, esses 7 pecados capitais, eles se entrelaçaram entre si e nós agora colhemos o fruto amargo desta sociedade sem alma. E é nesse sentido que o Papa São João 23 já falava, no começo da década de 1960, que nós vivíamos uma sociedade pós-cristã, porque os valores do Evangelho não eram mais levados em consideração para pensar a vida em sociedade. Ele falava que nós vivíamos uma sociedade idolátrica, porque na verdade nós vivemos uma sociedade idolátrica e não evangélica, pós-evangélica, porque ele está baseado em cima de 3 princípios idolátricos: poder, lucro e eficiência. Porque houve um divórcio da política com a ética, que só visa o poder a todo custo. Houve também uma ruptura também da economia com a ética, que só visa o lucro. E também uma ruptura da ciência, da técnica com a ética, que só visa a eficiência. Então, uma sociedade idolátrica baseada nesses 3 princípios idolátricos. Se nós quisermos construir uma sociedade evangélica, deveria basear-se pelo menos em 3 das 8 bem-aventuranças de Mateus para pensar e organizar uma sociedade evangélica. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É o princípio da mística, da espiritualidade, da transcendência, a dimensão da fé. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É a dimensão ambiental, ecológica, da proteção e do cuidado com a casa comum. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, que é a dimensão relacional pautada pela dimensão da misericórdia. Veio o Papa Paulo VI, São Paulo VI, e ele também constatou isso, que o São João 23 já havia constatado, e ele fala que nós vivemos uma sociedade pós-ética, e vai denunciar isso profundamente na Popular Progresso. Vai dizer que a dimensão da ética não é mais levada em consideração para pensar a vida em sociedade. Então ele chamava lá a ética do amor, uma civilização do amor. É essa que deve ser a ética que deve pautar as relações sociais. Depois vem São João Paulo II,
que percebe que nós vivemos uma sociedade pós-cultura da vida, uma sociedade fundamentada na cultura da morte, e ele denunciou isso de maneira reiterada, e uma sociedade fundamentada, baseada na cultura da morte, não tem futuro. Vem o Papa Bento XVI e dizia que nós vivemos numa sociedade pós-transcendência, que cortou a relação com a transcendência. Vem o Papa Francisco e fala, no início do seu pontificado, agora vivemos numa sociedade pós-humana. O ser humano não é mais levado em consideração para se pensar a vida em sociedade. 2 anos depois, ele fala, agora já é uma sociedade pós-democrática. Os princípios da democracia não são mais levados em consideração para se pensar a vida em sociedade. 2 anos depois, ele fala, agora já piorou mais ainda. Agora é a sociedade da pós-verdade, do fake news. Os princípios da verdade não são mais levados em consideração para pensar a vida em sociedade. E agora, no sínodo pan-amazônico, ele falava, piorou, já estamos no eclipse da razão. Parece que a razão, perdeu o sentido de pensar a vida em sociedade. É o embrutecimento, é a sociedade da barbárie. Isso é muito triste, nós estamos caminhando para isso a passos largos. E hoje, o Papa Francisco lança a sua encíclica Todos somos irmãos, que é o pensamento de Jesus. Todos somos irmãos e irmãs. Não chamo vocês de servos, de escravo, de empregado, porque o servo não sabe o que pensa o seu senhor. Chamo vocês de irmãos e de irmãs, porque tudo que conheci do coração do meu Pai, dei a revelar a vocês. Então, Fratelli Tutti é exatamente esse pensamento de Jesus Cristo. E em 8 capítulos, o Papa Francisco vai desenhando essa realidade que está aí, tentando mapeá-la e mostrar qual é o nosso específico da vida cristã para poder reencantar a vida, reencantar o mundo. Eu diria, salvar a vida no planeta e a vida do planeta. E ele, de uma maneira assim, muito didática e muito profética, ele chama todos nós a uma corresponsabilidade pessoal, social, em todas as suas dimensões. E ele trabalha muito naquele pensamento do Papa Bento XVI, em Deus Caritas Est, quando ele falava que existem várias modalidades do amor. Existe o amor filia, que é o amor da amizade. Existe o amor eros, o amor erótico. Existe também a perversão do amor, que é a porneia. Mas existe também o amor ágape, que é justamente o amor altruísta, capaz de dialogar, capaz de acreditar no outro, capaz de superar toda e qualquer divisão e é capaz de promover o outro, fazendo com que, através da nossa corresponsabilidade com o amor ágape, que é o amor ao inimigo, o amor ao diferente, o amor ao estrangeiro, o acolhimento ao outro, nós podemos assim reencantar a vida. Inclusive ele chama atenção sobre o amor político, a caridade política, o reencantamento da política. Ele vai dizer deste amor social e mostrar para nós e chamar a nossa atenção e a nossa corresponsabilidade na vida política como a forma mais elevada da caridade social. Creio eu que o Papa Francisco esteja muito de acordo com o pensamento de um grande pensador, que eu não vou dizer o nome porque eu acho que não é digno, que dizia assim: a política nunca levou ninguém para o céu, mas se não fosse a política, a vida aqui na terra seria o inferno, porque tudo que nós temos é fruto de decisões políticas. Então que nós tenhamos a coragem de reencantar a política pensando no bem comum, pensando que as nossas opções são para fazer da vida em sociedade um céu ou um inferno. Com certeza nós vamos optar, como diz o livro do Deuteronômio: eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida e viverás.